Bom, primeiro eu agradeço o convite, né, de participar da disciplina, muito legal. Eu tenho uma trajetória muito longa com esse universo de comunicação e educação. Só para você ter uma ideia, quando eu tinha 12 anos de idade, eu participei de um projeto muito importante aqui na cidade de São Paulo, que foi o projeto Educom.rádio. O que foi o projeto Educom.rádio? Foi uma parceria da USP com a Prefeitura de São Paulo para desenvolver tecnologia e mídia em algumas escolas da periferia de São Paulo. Bom, eu era aluno de uma dessas escolas, né, na periferia de São Paulo, uma escola municipal, e eu fui um dos alunos que fez parte desse projeto, né, do programa Educom.rádio. E qual que era a intenção, qual que era a questão pedagógica que tinha nesse projeto? Desenvolver rádio na escola não é porque é divertido, porque é legal, também, mas não é exatamente isso, né? A grande questão é trabalhar mecanismos de expressão, mecanismos de interação entre os estudantes, né? Garantir espaço de voz, garantir espaço para que o aluno possa se expressar, né, de uma forma criativa, inovadora, né? O rádio tem uma perspectiva coletiva de produção, e isso significa que no contexto escolar você consegue com o rádio desenvolver diversas formas para mobilizar o currículo. Então, o professor de geografia consegue fazer um programa de rádio, o professor de história consegue criar uma websérie, e assim por diante, né? Diversas possibilidades são abertas com a linguagem radiofônica. E eu tinha 12 anos, fiquei apaixonado por essa ideia de trabalhar com comunicação, mexer com comunicação, porque tem uma abordagem lúdica também, né? Quando você está no ensino fundamental, de poder experimentar as tecnologias, de poder criar e produzir comunicação. E essa foi uma experiência muito marcante na minha vida, e eu sempre faço questão de trazer ela quando eu falo de educomunicação, porque eu me considero educomunicador desde muito cedo, né? Desde que eu tinha 12 anos, quando eu fiz parte desse projeto. E graças ao Educom.rádio, eu resolvi fazer jornalismo, estudar comunicação, fiz comunicação na Unesp, né, Unesp de Bauru. E desde então eu venho trabalhando com essa interface, comunicação e educação. O que isso significa? A gente reconhece na educomunicação que a comunicação ocupa um lugar central no mundo contemporâneo. Isso significa, na nossa vida, no nosso entendimento de mundo, no nosso comportamento, nas sociabilidades, a comunicação joga um papel crucial sobre quem somos, sobre a nossa percepção de realidade, etc. E isso tem um desdobramento muito grande na sala de aula, no cotidiano escolar. A comunicação não é mais algo que você escolhe ou não. Ela integra as nossas relações, ela transforma as nossas relações, e isso está muito presente na escola, com os estudantes, adolescentes, jovens, no ensino fundamental 1, 2, e até mesmo na educação infantil. Hoje as tecnologias integram muito, enfim, de uma forma muito intensa a nossa vida. A educomunicação, enquanto área de pesquisa, área profissional, busca estratégias pedagógicas, busca alternativas para desenvolver o senso crítico dos estudantes em relação às tecnologias. Então, a gente tem sempre essa preocupação de mostrar para os estudantes, de trazer perspectivas analíticas para que o estudante possa usar a mídia de uma forma consciente, seja qual mídia for. Pode ser podcast, pode ser uma página no Instagram, pode ser TikTok, pode ser rádio, pode ser televisão, não importa, né? A nossa preocupação não está com a tecnologia em si, mas como a gente pode desenvolver pontos educativos e pontos de aprendizagem a partir da comunicação. E foi com essa perspectiva que eu cheguei ao mestrado e fiz minha pesquisa sobre os memes, né? Na ocasião da minha pesquisa de mestrado, eu estava muito preocupado com o ódio, com a violência nas redes sociais, que atinge de uma forma muito ampla os estudantes. E isso, enfim, me levou a pesquisar o tema. Só que quando eu cheguei ali na prática, na sala de aula, junto com os alunos, pesquisando, eu observei que os memes estavam, digamos assim, no auge.
no auge enquanto linguagem, enquanto mobilização de afetos, enquanto recurso dialógico. O que isso significa? Os estudantes ficam o dia inteiro compartilhando memes. Tá mandando no WhatsApp do coleguinha, etc. Pode falar. Ah, sim. Então, os memes, você acabou chegando aos memes depois que você foi para a sala de aula, na verdade. Exatamente. E teve algum episódio específico que te levou até essa ideia de, bom, agora eu vou focar nos memes? Teve, porque, como eu estava dizendo, a minha preocupação não é com o meme em si, ou com o YouTube, ou com o Instagram, ou com o TikTok. A nossa preocupação é com o uso consciente da mídia, certo? E eu estava desenvolvendo isso dentro das escolas que eu estava pesquisando no meu mestrado. Em um certo momento, eu me deparei com essa situação de que os alunos, eles tinham interesse, eles demonstravam interesse a partir do meme, né? Então eu levava diversas atividades, fazia movimentos, enfim, mas eles só queriam saber de memes, né? Então o que eu fiz? Eu fiz uma adequação da minha pesquisa para trabalhar com os memes, e foi a partir desse momento que eu consegui, né, fazer alguns progressos e avanços, porque eu percebi que o meme é, acima de tudo, uma linguagem muito presente no cotidiano, seja para dialogar com os amiguinhos, seja para fazer uma crítica, seja para zombar, seja até no movimento de provocação e violência, porque também tem, né? Os alunos também provocam e também, enfim, em algumas ocasiões até de certa forma violenta, usando os memes, né? E eu percebi que era uma linguagem com muita penetração. E foi assim que eu cheguei na minha pesquisa de mestrado. Eu não cheguei com a ideia de memes para ver se eles gostavam ou não. Eu percebi que era algo muito presente e a partir disso eu construí a minha pesquisa. Então foi um pouco desse movimento. Hoje eu estou no doutorado, né? Pesquisando os algoritmos, como os algoritmos influenciam as linguagens, as práticas discursivas dos estudantes, que é um pouco dessa preocupação, né, da comunicação dentro da educação. Bom, na sua pesquisa você comenta muito em como, muito além da produção de memes, também tem toda uma nova lógica de sociabilidades que a gente acaba identificando entre alunos que se organizam para produzir memes na internet, em fóruns, e aí você tenta fazer uma reflexão de como isso pode impactar nas relações sociais dentro da sala de aula. Aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Os memes, eles não são obra do acaso. O que isso significa? Os memes, eles não fazem tanto sucesso só porque são engraçados. No meu modo de ver, e é isso que eu argumento no meu trabalho, os memes são uma expressão da comunicação contemporânea. Ou seja, curto, rápido, efêmero, feito para desaparecer em até 24 horas ou até menos, né? Ninguém faz um meme, por exemplo, para a semana que vem. Né? Ninguém faz um meme para durar 6 meses. Não. O meme tem uma coisa do efêmero, do cotidiano, e é exatamente essa experiência que a gente tem nas timelines, né? Nas redes sociais, no WhatsApp. É uma coisa que você está muito ligada ao agora. E essa é uma forma de comunicação, é uma forma de sociabilidade muito presente entre os estudantes. Eles têm uma relação efêmera, super rápida, para fazer uma paródia, para fazer uma brincadeira de alguma coisa que aconteceu agora, nesse momento. É uma forma, né, de se relacionar com o outro, de se relacionar com a comunicação. E os memes são uma expressão máxima desse sentido, né? Então, um meme ele precisa chamar atenção, ele precisa, né, ser algo absolutamente explosivo, que provoca o riso, né? Porque também tem essa dimensão do entretenimento. As pessoas estão buscando ali, estão buscando uma zona de conforto para rir, para fugir um pouco da realidade. Então, o meme ele atinge e atende essa demanda comunicativa por algo popular, rápido, que vai fazer você sorrir e que você pode descartar em 2, 3 segundos. Né? E no meu modo de ver, isso não mostra apenas a dinâmica da sala de aula, mas mostra um pouco da sociedade contemporânea. Né? Eu até brinco durante o meu mestrado, né, da contradição entre o textão e o meme. Ninguém tem paciência para textão, né, grandes análises. Todo mundo procura um pouco dessa linguagem rápida, né, essa coisa dos stories que você vai passando um atrás do outro, né, ou TikTok que você vai deslizando.
e assim por diante. Então, essa lógica do efêmero, essa lógica do curto, de enunciados curtos, autoexplicativos. No meu mestrado eu também falo do conceito de micronarrativa, que é algo muito importante, né? O que é uma narrativa, né? O pessoal de linguagem conhece muito melhor, mas fazendo um resumo, narrativa, pelo menos na teoria da linguagem, né, é aquilo que tem início, meio e fim. Né? O conceito de narrativa é explorado de várias formas atualmente, né? Disputa de narrativas, mas vamos se ater a esse conceito de início, meio e fim. Uma micronarrativa é aquilo que conta essa história de uma forma absolutamente sintética. E a gente encontra isso nos memes. Né? Se você abrir o meme, rapidamente você entende tudo com um enunciado curto, uma foto de um deboche, de uma paródia. Isso é muito interessante, né? Porque os alunos estão habituados com esse tipo de narrativa, de micronarrativa, curto, efêmero. E aí entra um pouco do trabalho da educomunicação, no sentido de mostrar para os estudantes que o mundo atual, contemporâneo, é muito mais complexo do que um meme. Às vezes o meme ele não é a linguagem adequada para entender a complexidade do mundo. E sempre que você faz essa redução extrema, né, de micronarrativa, você exclui o contraditório, você exclui a dicotomia, você, enfim, você a dialética do mundo, você exclui tudo para fazer, né, um deboche, para rir, né, essa dimensão do entretenimento dos memes. Então eu acho que o papel do educomunicador, né, do professor, o papel da sala de aula é despertar esse senso crítico. Né? Os memes são legais? São. Eu também adoro. Eu também tenho vários aqui no meu celular. Porém, a gente precisa sempre ir além, principalmente na sala de aula, né? Trazendo esse elemento crítico, explorando essas questões da sociedade contemporânea, né? Do efêmero, né? De enunciados curtos, buscando um aprofundamento da linguagem. Então, eu acho que esse universo dos memes transita por aí. Né? São vários conceitos, são várias perspectivas analíticas que surgem dentro de uma imagem que parece uma besteira qualquer, né, que você vê nas redes sociais, mas não. É carregada de sentido, é carregado de linguagem, né, que explica muito sobre o mundo que a gente vive hoje. Eu achei muito interessante isso que você falou do viés, porque acho que caminha um pouco para a última pergunta que eu estava pensando em fazer, que é relacionada à questão dos algoritmos, que talvez esteja mais próximo até do que você está desenvolvendo no doutorado, né? Porque hoje, assim, já discutimos isso em outras aulas com eles, tem muito o debate sobre como trazer temas como o senso crítico em relação à imprensa, a mídia de um modo geral, e o combate às fake news nas salas de aula, e, por outro lado, tem toda essa cultura ao redor dos memes e dos vieses que isso implica, né, do que chega para eles e como negociar isso na sala de aula, né. Eu queria que você contasse um pouquinho como que está sendo agora sair um pouco desse conceito mais amplo, né, de identificar a micronarrativa do meme para caminhar sobre o que significa a questão do viés que ele traz, né, como que a gente pode puxar para outros desafios que estão começando a aparecer, né. Sim. Legal. A pesquisa sobre algoritmos no contexto da educação, ela tem um desafio muito grande, porque diferente de um meme, ou, por exemplo, de analisar a influência do Jornal Nacional sobre um grupo de estudantes, ou um podcast, a grande diferença quando a gente trabalha com algoritmos é que a gente está lidando com algo abstrato. Você não consegue medir objetivamente a influência de um algoritmo, né? Porque é uma inteligência artificial que está interligada com as plataformas digitais, né? Captando os nossos dados, observando o nosso comportamento em rede e desenhando caminhos para a gente receber um determinado tipo de notícia, um determinado tipo de conteúdo. Então, esse é o grande desafio, conseguir superar a abstração dos algoritmos e pensar como essa lógica influencia o cotidiano, influencia o comportamento de um estudante, isso que você tá dizendo, né, da perspectiva de mundo. Então, tem alguns exemplos interessantes, até para não ficar tão abstrato a nossa conversa. Tem um colega pesquisador
que investigou referências musicais na escola, né? E é muito interessante você observar que em um grupo, por exemplo, de uma sala de aula, 40 ou 50 estudantes, você não consegue encontrar dois cantores apontados como favoritos, certo? Então, em um universo de 40 alunos, você encontra 38 respostas diferentes sobre quem é o seu cantor ou cantora favorito, certo? Isso significa o quê? Hoje existe uma fragmentação tão grande, proporcionada pelos algoritmos do Spotify, do YouTube, que existe um universo cultural absolutamente fragmentado. Então, cada um está curtindo uma vibe, cada um está curtindo um tipo musical, cada um está curtindo uma página. Eu estou seguindo um determinado tipo de influenciador, você está seguindo outro tipo de influenciador. Isso é absolutamente fragmentado. E os algoritmos, em grande medida, são os responsáveis por esse processo. E na prática, o que isso significa ali na sala de aula, né? Significa que está cada vez mais difícil encontrar um ponto em comum. Está cada vez mais difícil você encontrar um universo cultural que consiga dialogar com um grupo amplo de pessoas. Então, você leva algum tipo de produto para a sala de aula, você leva alguma referência musical, uma referência cultural, e o que a gente vê pela nossa experiência de prática, experiência na sala de aula, que a gente tem vários projetos aqui em São Paulo, né, de educomunicação, é que é uma missão impossível você encontrar uma linha, né, um ponto em comum para discutir algum programa, né? E isso é muito interessante, porque, por exemplo, na década de 90, para dar um exemplo bem rápido, se você levasse um episódio, né, um capítulo da novela O Rei do Gado para discutir na aula do dia seguinte, então, novela da Globo, 9 da noite, Rei do Gado, na quarta-feira à noite. Quinta-feira de manhã, se você levasse algum elemento da novela para discutir em sala de aula, você teria uma chance muito grande de sucesso, porque provavelmente os alunos, né, teriam assistido ou estão por dentro da discussão, né? E esse tipo de dinâmica hoje é muito complicado, é muito difícil, né? Porque cada um está vendo uma coisa, cada um está numa perspectiva. Então, eu acho que o grande risco que a gente corre com essa perspectiva dos algoritmos é a dificuldade de lidar com o contraditório, né? Que é algo que a gente já está discutindo há muito tempo, essa coisa da bolha, né? A gente está criando bolhas ideológicas, culturais, e que toda vez que você apresenta uma novidade, você apresenta uma dialética, enfim, uma contradição para os alunos, a gente enfrenta muita dificuldade, porque a experiência do algoritmo é uma experiência absolutamente personalizada. Você recebe exatamente aquilo que você quer, aquilo que te mantém conectado na tela, né? Então, o Facebook, o Instagram, o TikTok, todos eles organizam a informação para que você fique satisfeito. A satisfação é o elemento chave da experiência comunicativa. Então, você está sempre ali recebendo pílulas de algo que te faz bem. A partir do momento que o YouTube e as outras plataformas identificam que você não gostou de algo, eles te mandam alguma coisa para, né, para satisfazer. Para o universo da educação, isso é muito preocupante, né? Porque o contraditório, a dialética, né, conviver com a diferença, tudo isso está se tornando algo cada vez mais difícil para a experiência da sala de aula, né? E se você parar para pensar agora em contexto de pandemia, né, todo mundo, cada um na sua casa, isso se torna cada vez mais improvável.